abre aspas, e passando viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Fecha aspas, Marcos, capítulo 2, versículo 14. A lição de hoje, segue-me, e ele o seguiu. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixaram as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre os açoites e sofrimentos, depois de haver levantado as portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho nos tempos apostólicos acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírita religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto de suas poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio dos discos. Há os que se desejam comprar a tranquilidade celeste com as espórtulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar de sua vida. Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Palavras de Emmanuel, no livro Segue-me, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Muitas pessoas, ao ter contato com esta lição, poderão achar as palavras de Emmanuel duras, mas na realidade é um chamamento, é uma solicitação para que possamos visitar o nosso interior e fazer uma reflexão que é fundamental, refletir sobre o que nós estamos fazendo com nossas ações, atitudes e pensamentos. Emmanuel diz aqui, isso é muito importante porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. O que significa levantar? Significa que o ser humano tomou uma atitude. O ato de levantar-se é um ato de atitude positiva. Já é uma atitude positiva. Porque está saindo do estado de estacionamento. Está confortável na sua poltrona, mas levanta-se para praticar um ato de bondade. Ótimo. Positivo. Paulo de Tarso, que era o Saulo de Tarso, caiu do seu cavalo e levantou-se. De maneira figurativa, levantou-se e caminhou. Por quê? Porque ali houve uma transformação. E aqui nos é chamada a atenção por Emmanuel. A maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. O que é a lei do menor esforço? Olha, eu vou participar, mas participa só pela metade. Eu vou ajudar, mas ajuda só parcialmente. Se engaja num serviço de voluntário, por exemplo, daí algumas semanas já começa a faltar, não tem empenho, não tem vontade, não se ajusta ao serviço, ao trabalho. Por quê? A culpa é dos outros? Essa lição nos traz uma reflexão muito importante, mais do que uma reflexão, uma lembrança, de que todos os dias o convite, segue-me, é feito
pelo Mestre Jesus. Todos os dias o convite, ele é reiterado: segue-me. Mas qual é a resposta da humanidade? Qual tem sido a resposta do ser humano a esse convite? Que não tem 2000 anos, tem 10, 20 mil anos. O convite de Jesus não foi feito em Jerusalém. O convite de Jesus vem sendo feito há milhares e milhares de anos. Quando ele envia os seus prepostos para elevar a qualidade do ser humano e da humanidade, e o ser humano, selvagem, tosco, mata, assassina aquele que trouxe a palavra e procura eliminá-lo, porque deseja dar ouvidos aos seus sentimentos inferiores. Todos os dias, sem exceção, o convite, ele é refeito: segue-me. Mas o ser humano ainda opta pelo caminho da dor, pelo caminho do sofrimento, pelo caminho do prazer, da luxúria, da diversão, o caminho do menor esforço. O convite foi feito a todos os seres humanos. Um só pastor, um só rebanho. Paulo de Tarso, ao cair do seu cavalo, que ainda era Saulo de Tarso, levantou-se, tornou-se outro, tornou-se Paulo de Tarso. Os discípulos do Evangelho acordaram da noite das ilusões. E aí vem a questão: continuamos mergulhados na noite das ilusões ou não? Hoje, 2020, o mundo, o planeta Terra, ele está mergulhado na noite das ilusões, ou ele já despertou e ele segue o Mestre Jesus? É uma pergunta. O mundo hoje, o ser humano hoje, ele continua a dar ouvidos às ilusões do mundo, ao barulho do mundo, ou ele dá ouvido às palavras do Mestre Nazareno? Ou ele ouve e pratica as palavras do nosso governador espiritual? Como tem sido a tua vida com relação ao segue-me em que Jesus solicitou-nos? Como tem sido as suas atitudes com relação ao segue-me? Durante o teu dia a dia, durante a tua rotina, durante todos esses anos em que você é quem você é, como você tem lidado com o segue-me que Jesus, todos os dias, nos convida a aceitar? Como tem sido a sua atitude, a tua escolha? É uma resposta na qual você terá que responder a você mesmo. Você prefere o segue-me ou prefere ficar mergulhado nas noites de ilusões do mundo material, do mundo de César? O que você prefere? Dar ouvidos ao mundo ou dar ouvidos a Jesus? A escolha é simples, não tem dificuldade em escolher. Não se pode servir a dois senhores. Lembram-se? Então a gente faz a escolha. O mundo das ilusões ou o segue-me? Cada um faz a sua escolha. É o direito que nós temos. Livre arbítrio. Você escolhe o que você quiser. Mas de tudo que você escolher, terá consequência. E a consequência cairá sobre você. A consequência da tua escolha não cai sobre mim. E a escolha que eu fizer, não será você que irá lidar com as consequências da minha escolha. Isso é pessoal e intransferível. Porque todo aquele que desperta para a palavra de Jesus, ele parte para o trabalho. Ele não se sente mais confortável em ficar estacionado, estagnado. Não, ele vai trabalhar. Porque ele começa a introspectar nele a atitude e a ação que o Mestre teve, exemplificando quando esteve entre nós. Então, redime. O trabalho reergue, redime, faz com que o ser humano avance. Mas a maioria dos cristãos, que se julgam cristãos, que se colocam como essa denominação cristãos, praticam a lei do menor esforço. Não procuram avançar.
O menor esforço é sempre a atitude tomada pela maioria dos cristãos. E essa é a realidade. O menor esforço. A pergunta: você dá o máximo de você ou você pode dar mais? É possível que você contribua mais do que você tem contribuído? Durante os 7 dias da semana, desses dias, quais os horários em que você faz algo a mais do que você tem feito? Não são poucos os cristãos, entre aspas, que esperam a visita de Jesus, o Salvador, aquele que virá salvar, tirar a pessoa daquela situação difícil, sem que ela se esforce. A pessoa não faz nenhum esforço, mas reza e pede a cura. O que acontece muitas vezes, e não são poucas as vezes que isso acontece, a pessoa destrói o corpo dela, destrói. Colocam para dentro do corpo toxinas, substâncias, venenos. Depois o que acontece? O corpo fica doente. O corpo fica doente, bate o que? O desespero. Aí vai rezar, pedir a cura. Mas não cuidou do corpo, não cuidou do espírito. Transformou sua vida numa eterna festa, na busca pelos prazeres. E aí o corpo, o que acontece? O corpo em algum momento vai dizer, não dá mais. Corpo tem limite. Corpo físico tem limite. E aí a pessoa fica doente. E quando a pessoa fica doente, ela começa a ouvir o segue-me. Mas aí ela precisa tomar mais atitudes, porque ela já está doente. Ela já não tem mais tanta possibilidade quando ela tinha, quando estava 100% saudável. Já começa a ficar mais difícil para ela. E ela começa a pedir ajuda. Mas a ajuda começa dentro do ser humano, não começa no outro. A ajuda não começa na espiritualidade, começa dentro do ser humano com a sua atitude, com a sua maneira de viver, de agir, de pensar. E a espiritualidade nos ajuda, sem dúvida nenhuma, sempre. Mas a espiritualidade sempre respeita o quê? O livre-arbítrio. Então, está na hora de pensar antes de fazer. E não fazer e depois pensar na consequência. Pensar antes. Evitar o excesso, os vícios, as maldades do mundo. Porque a partir daí, você começa a ter boas atitudes e a tua caminhada começa a ser um pouco melhor. Você ficar no conforto da tua casa, sem atitude, sem ação, rezando, pedindo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, sem tomar atitude, certeza, Jesus não vai aparecer na tua casa e dizer, vamos lá, eu vou te ajudar. Não. Você merece? Você tem merecimento para que Jesus venha e lhe auxilie? Tudo é questão de merecimento. De graça, não vai acontecer. Só porque você fez uma ou outra coisa, também não vai acontecer. Você precisa ter méritos. Ajuntar tesouros no céu. Não foi isso que Jesus nos falou? Ajunte tesouros no céu, onde a traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. É lá os tesouros. Mas como é que você conquista o tesouro? Com trabalho, ação, atitude. Então são muitas questões aqui que Emmanuel vai colocando para a gente. A lei do menor esforço, aquele que oferece quantias generosas, vai lá e dá muito dinheiro, achando que está comprando algo e não está comprando nada, não está comprando nada lá no mundo espiritual. E tem aqueles que ficam aguardando, né, o Espírito Santo, o milagre, e não fazem nada. A ação é nula, é zero, ficam estacionados. Aí, não adianta, cada um segundo sua obra. E Emmanuel nos pergunta a ti mesmo se estás seguindo Jesus ou as normas do culto externo. Você está seguindo Jesus ou você apenas pratica atos? Você repete ações de um culto externo e não interioriza nada do que foi dito? É importante que a gente reflita. Todos os dias o recado, o convite, ele é refeito, reiterado. Segue-me. Levanta e segue. A escolha é sempre pessoal. Muita paz, muita luz
e salve o Mestre Jesus.